médica, acompanhamento de nutricionista, acompanhamento 24 horas por cuidadores de idosos e técnicos de enfermagem, além de atividades físicas com fisioterapeutas e educador físico e atividades ocupacionais com psicoterapeuta. Não tenha dúvidas em colocar seu idoso em um local seguro, confortável e humanizado. Venha para a Cuide Residencial para Idosos, Rua Braulio Carneiro, 78, bairro Morro Chique, em Itajubá. Acompanhe pela Rádio Futura FM o programa HCI Saúde, toda terça-feira às 11h30 da manhã. Entrevistas com profissionais da área médica de Itajubá. Programa HCI Saúde, toda terça-feira às 11h30 da manhã. Apresentação: Nilda Bittencourt. Futura FM, informação e música de qualidade. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação: Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, nós temos um encontro com um profissional da área médica que pertence ao HCI Saúde. E os temas são os melhores possíveis, porque nos ajuda, né? Nos ajuda no nosso dia a dia. Com muito prazer, eu estou com ele aqui, Dr. Ricardo Mene, endocrinologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Nilda. Agradeço o seu convite, agradeço estar aqui com você com muita alegria e eu espero que seja um programa bem legal. Nossa, doutor, você nem imagina se o prazer que eu tenho de ter você aqui, primeiro pela história de amizade Sim. que a gente tem. Eu sempre brinco com a sua mãe, seus 3 filhos também são meus filhos. E é verdade. De tanto que eu gosto de vocês, e agora eu estou aqui com você. Pois é. Delícia. Ô, doutor, endocrinologista, o que a gente deve entender? Endocrinologista é o médico especialista em hormônios. Hormônios. Porque quando a gente fala endocrinologia, a gente pensa sempre nas glândulas endócrinas, que são as glândulas produtoras dos hormônios. Entendeu? Diferente das glândulas exócrinas, que são as glândulas, por exemplo, produtoras de suor. A glândula sudorípara, por exemplo, não cabe a mim. Entendeu? Então, endócrinos são glândulas produtoras de hormônio, né? Geralmente uma secreção interna do hormônio. Muito bem. É bom a gente saber disso para a gente iniciar. Ô, doutor, o certo é falar diabetes ou diabetes? Diabetes. Por quê, doutor? O termo diabetes ele significa uma água que se perde, né? Vem da antiguidade, porque o paciente, quando ele tinha o diagnóstico, ele urinava muito, ele perdia muito peso. Então, esse é o significado, né? Não tem nada a ver hoje com a fisiopatologia da doença, mas é um termo que ficou no passado, né? Principalmente por esse quadro clínico de uma diurese, né? Um excesso de perda de líquido, né? E o termo diabetes quer dizer isso. Ô, doutor, há 2 tipos de diabetes? Sim. Os tipos clássicos de diabetes, né? Existem outros tipos, outros subtipos, novas classificações, mas a gente tem como os 2 grandes tipos de diabetes, aí, o tipo 1 e o tipo 2, que tem uma diferença muito grande no mecanismo da doença, esses 2 tipos de diabetes, né? Ô, doutor, diabetes mellitus é o que Os dois são mellitus, né? Os dois são. Olha eu como entendo, né? Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O tipo 1, não sei se é isso que você Não, é isso que eu ia perguntar para entender. O diabetes tipo 1, ele envolve um componente imunológico, ou seja, esse paciente, geralmente, ele é uma criança ou um adolescente, às vezes na fase adulta também. Geralmente é um paciente magro, e o que acontece nesse tipo de diabetes é que o corpo dele produz tipos específicos de anticorpos contra o pâncreas, o próprio pâncreas. Então, existe uma autoimunidade, esses anticorpos atacam o pâncreas, inflamam as células produtoras de insulina e esse pâncreas, com o passar do tempo, ele vai entrando em falência. Então, ele para de produzir a insulina, que é o hormônio responsável pelo controle, pelo metabolismo da glicose aí
no organismo, certo? Certo. Então, cabe pouco ao paciente. Eu atendo crianças com diabetes tipo 1, que a mãe muitas vezes se culpa, mas a glicemia dele está 300 porque eu dei doce para ele. E eu falo, de maneira alguma. Existe um componente do próprio organismo dele, né, os anticorpos produzidos pelo próprio organismo, que vão causar um prejuízo na produção de insulina. Ou seja, o tratamento para o diabetes tipo 1 se faz com insulina. A gente não vai usar medicações orais para tratar diabetes tipo 1, porque a gente precisa repor o hormônio que está faltando, né? De preferência usando hoje as insulinas de ponta, com perfil de ação mais parecido com a produção normal de insulina do organismo, certo? Existem insulinas melhores hoje que a gente consegue mimetizar, ou seja, imitar um perfil de ação mais semelhante a um funcionamento normal do pâncreas, certo? Certo. O tipo 2, ele tem um componente hereditário muito forte. O fator idade também é um fator de risco. Né? Meu Deus. A obesidade, principalmente falando daquela gordura visceral, abdominal, que é uma gordura diferente das outras. Da barriguinha. Exatamente. São os fatores de risco para o diabetes tipo 2. Então, eu diria que o diabetes tipo 2, apesar de ser uma doença com um componente hereditário muito forte, geralmente existe uma história familiar positiva importante, ele cabe mais ao comportamento do paciente. O paciente tem a sua parcela de responsabilidade ali no surgimento da doença, entendeu? Mas esse é o 2 tipo hereditário. O diabetes tipo 2, ele tem um componente hereditário muito forte, mas também comportamental, né? Já que a obesidade é um fator de risco importante também para o diabetes tipo 2. E não tem como prevenir esse 2? Sim. Desde que nasce? Desde que nasce, se você é filho de um pai e de uma mãe diabética, eu diria que você já tem uma certa hereditariedade para o diabetes tipo 2. Não é? Não dá para fugir muito dessa realidade, né? E a gente tem uma fase precoce que a gente chama de glicemia de jejum alterada, muito comum no consultório, no dia a dia. É aquela fase, porque como que a gente vai dar um diagnóstico de diabetes hoje? É um diagnóstico laboratorial e meramente numérico. Não é? A gente vai dar um diagnóstico de diabetes tipo 1 e tipo 2 com uma glicemia de jejum acima de 126, maior ou igual a 126, ou depois daquele teste da ingestão da dextrose, né, do açúcar, acima de 200. A gente faz diagnóstico através de números, certo? Então, se a gente pega um paciente, por exemplo, que é sedentário, vem em ganho de peso, é um tabagista, e a gente pega uma glicemia de jejum em torno de 105, 110, a gente chama isso de glicemia de jejum alterada, ou existe um termo também usado, pré-diabetes. Então, esse paciente já precisa intervir naquele momento. Uma precocidade no tratamento, na mudança do estilo de vida, porque se deixar, obviamente, vai fazer uma curva ascendente. Essa glicemia tende a subir com o passar do tempo. Não é? Porque, como eu falei do tipo 1, que o problema está na autoimunidade, certo? Certo. O tipo 2 é uma doença mais complexa, Nilda. Nossa. O diabetes tipo 2, ele envolve um pâncreas que não vai bem, mas antes desse pâncreas não ir bem, existe o que nós chamamos de resistência insulínica. O que quer dizer resistência insulínica? Quer dizer que muitas vezes esse pâncreas funciona, mas a insulina não consegue cumprir o papel dela, que seria mediar aí o transporte da glicose do sangue para dentro da célula. Né? O que a insulina faz? A insulina abre a célula para a glicose entrar. Ela sai do sangue e entra na célula. E dentro da célula, a glicose vai seguir a vida dela. No nosso metabolismo, fornecimento de energia para aquela célula, certo? Agora, se existe uma resistência insulínica, ou seja, a insulina não consegue trabalhar bem, esse pâncreas ele acaba sendo cada vez mais sobrecarregado. Até que chega um momento que ele deixa de dar conta nessa produção da insulina. Aí, digamos, o pâncreas morre? Acaba entrando numa certa falência, né? Uma falência secundária, vamos falar assim. O doutor Ricardo Meli, mas não tem como fazer um transplante de pâncreas? No tipo 1, sim.
mas também não é uma maravilha, né? Não. O pâncreas tem a sua indicação, o transplante de pâncreas tem as suas indicações específicas, né? Aquele diabetes de longa data, geralmente já associado com uma insuficiência renal, né? Aquele diabetes que oscila muito, que a gente já não consegue mais controlar com insulina. Esse paciente já tem as complicações crônicas vasculares do diabetes, entendeu? Agora, o transplante de pâncreas sempre vai envolver também o uso de imunossupressores, né? Que são medicações que têm os seus efeitos colaterais também, né? O doutor Ricardo Bene, quando logo no comecinho a gente entra com medicação oral, digamos Boa. assim, e depois, se evoluir, aí com a insulina. A insulina é o último. Não, vamos desmistificar algumas Então, coisas vamos. importantes, né? Primeira coisa, o paciente diabético, Nilda, via de regra, ele é maltratado. Ele é maltratado não só porque ele geralmente não cumpre a sua parte. Ele é maltratado porque ele não tem esclarecimento do que está acontecendo, ele demora para procurar o médico, ele espaça as consultas, porque o diabetes tipo 1 e principalmente o tipo 2, ele não vai dar sintoma numa fase precoce. A glicemia do paciente pode estar 200, ele vai falar para mim que eu estou ótimo. Só que por dentro a gente sabe que essa elevação de glicemia vai causando as complicações vasculares que vão gerar as comorbidades aí relacionadas ao diabetes em relação ao rim, insuficiência renal, amputação, neuropatia, cegueira, aquelas complicações do diabético que não se cuidou, Eu gosto sempre de reforçar essa parte. Então, a gente necessita, Nilda, o que a gente tem hoje, o que a gente observa no dia a dia? Existe uma inércia terapêutica, ou seja, o paciente se acomoda, o médico, às vezes, também não se incomoda. Não puxa a orelha. E esse paciente, ele acaba ficando com uma glicemia descontrolada ao longo dos anos e a gente acaba perdendo tempo. Você falou das medicações orais. O diabetes tipo 2, eu falei para você que existe uma resistência insulínica e uma falta de produção de insulina que vai acontecendo com o tempo, perfeito? Além disso, é uma doença mais complexa porque existem outros fatores importantes envolvidos aí no diabetes tipo 2. Por exemplo, o fígado dele produz mais glicose, o rim dele reabsorve mais glicose, ele sente mais fome, olha só. Nossa! Né? Ele produz menos um hormônio intestinal chamado GLP-1, que é um hormônio envolvido no bom controle do metabolismo do organismo, certo? Certo. O pâncreas dele produz mais um hormônio que vai contra a ação da insulina, que é o glucagon. Então, você percebe que é um negócio muito mais complexo o diabetes tipo 2. E hoje a gente tem disponível medicações que vão atuar nesses fatores de risco pontualmente que eu te falei. Então, o que seria interessante hoje? Por que eu falo muito em inércia terapêutica? A gente estar usando medicações que vão abranger melhor todos esses sítios que estão alterados no diabetes tipo 2, entendeu? E muitas vezes no posto a gente não dispõe dessas medicações. Certo? Basicamente, no posto, o que a gente tem hoje? Tem as medicações que estimulam o pâncreas, no caso a glibenclamida, a glicazida, que muita gente toma, que está me ouvindo, toma, e a metformina, que é uma medicação que age mais ao nível de célula, né? Atuando ali, melhorando essa captação de glicose, mas principalmente no fígado também, diminuindo essa produção aumentada de glicose que o diabético tem. Sim. Então, ficam outros sítios descobertos, esses outros que eu te expliquei. A gente tem disponível hoje, não na rede pública, mas na rede privada, medicações que cobrem melhor esses sítios todos. E essas medicações, muitas vezes, elas não são propostas ao paciente. Por quê? Porque a gente tem um preconceito de achar, por exemplo, que o paciente, ao nível de atenção primária que consulta no posto, ele não vai ter condição de comprar. Já pré-julga, é complicado. Hoje, por exemplo, agora de manhã, eu peguei um paciente que estava com glicemia HI. Isso quer dizer que a glicemia dela está acima de 600, 700. O aparelhinho é incapaz de detectar. Foi uma primeira consulta. Ele estava tomando somente insulina. Mas o diabetes, como eu acabei de te explicar, não é só uma falta de insulina. Aí eu falei para ele, olha, estava ele, a esposa e a filha.
E ele fuma. Eu já uso isso de pretexto. Se tem dinheiro para comprar cigarro, pode ter dinheiro para pagar R$100 uma medicação. E foi exatamente isso que eu falei para ele. Certo. Seria possível você gastar em torno de R$100, R$110 por mês para investir nesse diabetes e a gente ter um controle glicêmico melhor? Ele nem hesitou. Ah, tá certo. Ele falou assim, claro, pode prescrever que eu vou tomar. Doutor, eu estou aqui pensando, como é que a mãe vai descobrir que a criança tem diabetes? Então, o diabetes tipo 1, o Nildo, geralmente ele não avisa. Isso acontece muito. E qual que é o alerta para a mamãe? Quando a glicose sobe acima de um certo nível, e o diabetes tipo 1 ele é rápido, né? Na verdade, esse pâncreas ele vai perdendo função de uma maneira, certa maneira, súbita. Então, a falta da insulina faz essa glicemia se elevar de uma maneira rápida. Por um componente osmolar aí, esse paciente ele vai urinar mais. Essa diurese abundante vai fazer ele sentir mais sede, então ele tenta compensar de alguma maneira essa diurese tomando água. Ah, meu filho está urinando muito porque ele está tomando muita água. Não, é o contrário, ele está tomando muita água porque ele está urinando muito. E como não tem insulina, não existe captação de glicose pela célula, como eu acabei de te falar, então esse paciente vai perder peso. Aí a mamãe pode ficar alerta. São sintomas clássicos que deram origem ao termo diabetes, como eu te falei, urinando muito, tomando muita água, perdendo peso. É como se o paciente estivesse se esvaziando aí, né? Entra e sai, né? Então é assim. E esse paciente ele precisa, logicamente, ser insulinizado de maneira precoce para tentar poupar o resíduo de pâncreas que ele tem. Mas eu fico com dó da criança diabética porque tem que tomar injeçãozinha subcutânea, né? Vamos encarar a insulina, Nilda, como uma reposição de algo que está faltando. O diabetes é ideal? Eu costumo falar isso para os pacientes, para a mãe. É claro que o diabetes me entristece também, mas a partir do momento que a gente tem essa realidade, a gente tem duas maneiras de encarar, Nilda, não é? A certa e a errada. Se nós temos essa realidade, a gente precisa tratar da melhor maneira possível. E como eu te falei lá no começo, nós temos hoje insulinas melhores, insulinas que têm um perfil semelhante aí ao que seria uma produção normal de insulina. Então, a gente consegue realmente controlar bem esse paciente. Ah, mas vai ter que medir e vai ter que fazer insulina. Vai. Outra coisa que a gente tem hoje, ainda não é tão acessível à população, que ainda é um preço mais alto. Mas hoje nós temos sensores de glicose. Ah, isso que eu ia perguntar. Nós temos Já sensores vi propaganda. que pode ser usado tanto no tipo 1 como no tipo 2, mas especialmente no tipo 1 insulinizado, porque esse paciente com diabetes tipo 1, ele vai ter que saber a glicemia dele ao longo do dia. Por quê? Porque a dose de correção da insulina, que a gente chama de rápida, vai ser de acordo com essa glicemia que ele vai estar apresentando ao longo do dia. Não é? Existe um esquema hoje, que seria o esquema padrão ouro de controle, que a gente chama contagem de carboidrato. Isso quer dizer o quê? Nós vamos corrigir aquela glicemia de acordo com o que ele vai comer na próxima refeição e de acordo com o nível de glicose que ele apresenta antes da refeição. Essa criança, ela tem uma chance de tornar-se um adulto sem diabetes, doutor? Não. Não? Não, né? Porque a partir do momento que esse pâncreas ele tem uma perda de função, ô Nildo, essa função não vai se recuperar. É autoimune. Por exemplo, o hipotiroidismo. Que é muito comum, não é o hipotiroidismo? As pessoas fazem uma reposição do hormônio da tireoide todos os dias de manhã em jejum. Assim como o diabetes também é uma reposição de um hormônio do pâncreas. Aí você vai me falar assim, mas a insulina ela não existe na forma oral, só na forma injetável. Sim, mas os dois não deixam de ser uma reposição hormonal e o mecanismo da doença acaba sendo até semelhante. Porque no caso do hipotiroidismo, o que acontece também, na maioria dos casos, né, seria o quê? Uma produção de anticorpos, células de defesa do organismo contra a própria tireoide. No caso do diabetes tipo 1, uma produção de anticorpos contra as células do pâncreas. Meu Deus, eu fico até aqui viajando. Ô, doutor Marcelo. Ricardo. Mas é o seguinte, então, eu não nasci, graças a Deus, com diabetes. Mas a partir de que idade nós temos que alertar, precisa fazer exame? O tipo 1, como eu falei, né, desde
primeiro minuto de vida, o paciente já está sujeito, se ele tiver uma tendência para isso, a ter um diabetes tipo 1. Né? Geralmente acontece na primeira infância, às vezes na adolescência, geralmente, mas às vezes na idade adulta também. Né? O tipo 2, o fator idade... O idoso. É um fator de risco, inclusive. Então, não tem idade limite para o diabetes tipo 2. Qualquer idade. Eu acho que a pergunta mais pertinente nesse caso seria... A partir de que idade pode aparecer? Porque se a gente for pensar aqueles fatores de risco que eu te falei, 40 anos, obesidade, história familiar positiva. Esse 40 anos hoje, Nildo, ele acaba caindo por terra, muitas vezes, por causa da obesidade. Então, é possível para o paciente obeso que não se cuida, se ele tem uma história familiar bem positiva, ele ficar diabético tipo 2 numa idade até mais precoce, como acontece muitas vezes, com 20 e poucos anos. Certo? Porque um paciente obeso já tinha uma tendência, ao longo dos primeiros anos de vida, ele foi botando esse pâncreas dele cada vez mais à prova, até que uma hora esse pâncreas falou, não estou mais trabalhando, não consigo mais. Ô, doutor Ricardo Bene, todo mundo vai desenvolver o diabetes algum dia? Não, claro que não. Né? Como eu já te falei, a hereditariedade, o diabetes tipo 2, Nildo, ele é completamente prevenível. Eu te falei lá, por exemplo, se eu tenho pai e mãe diabético, eu não tenho que ter, ninguém pode, né? Mas especialmente nessa população, eu preciso me cuidar melhor, não é? Por exemplo, as filhas levam os pais para consultar comigo e eu percebo que já existe, doutor, mas ele gosta de comer doce, eu também gosto. Eu falo, olha, você começa a se cuidar, porque você também tem uma tendência para o diabetes. Doutor, mas o doce é o grande vilão? Não, eu dei um exemplo, na verdade, porque o doce, quando a gente fala em vilão, vamos tirar outro mito. Então vamos. A dieta do diabético tipo 1 e tipo 2, a base dela continua sendo o carboidrato. Assim como a minha e a sua. Porque a gente vai encarar o carboidrato, a gente tem 3 tipos de alimento, Nildo. Os principais aí, né? Na verdade, o carboidrato, o processo digestivo do carboidrato vai gerar a glicose. Então, quando eu falo de glicose, eu não falo só de açúcar e doce. Eu estou falando do arroz, do feijão, do macarrão, da batata, da farinha, da mandioca, do angu. É a nossa fonte de energia. Minha, sua e do diabético. A gente precisa de glicose. Certo? As outras fontes são proteína, que vem da carne, do leite, derivados, e as gorduras. Né? Então, a nossa principal fonte de energia é o carboidrato. Ele é digerido em glicose, ele vai ser absorvido pelo intestino. Esse pâncreas vai perceber a presença da glicose e vai produzir insulina de acordo. Entendeu? Qual que é a ideia do diabético? Como eu já te disse, esse pâncreas, no diabetes tipo 2, ele já tem uma certa disfunção, mesmo nas fases precoces. Então, obviamente, eu não vou dar trabalho para um órgão que já está cansado. Ou seja, eu vou optar por comer carboidratos melhores, que seriam o quê? Os carboidratos de absorção lenta. Os integrais, por exemplo. Eles têm uma absorção de glicose mais lenta pelo intestino, então eles acabam, de certa maneira, o quê? Não dando tanto trabalho para o pâncreas. Esse pâncreas consegue produzir insulina de uma maneira melhor. Né? Então, quando a gente fala do doce, na verdade, a gente quer dizer o seguinte, evitem carboidratos de absorção rápida. Como doce. Como doce. E, principalmente, em grandes quantidades. Aí que vem aquele clichê, né, do comer mais vezes por dia, porções menores. Justamente para que haja o quê? Uma glicose no sangue que não oscile tanto e um pâncreas que consiga cumprir bem o seu papel. O doutor Ricardo Bene, até que ponto esses produtos dietéticos, eles são confiáveis? Então, quando a gente fala em dietético, na verdade, isso quer dizer o quê? Existe um nutriente que não está presente. Geralmente, esse nutriente é o quê? É a glicose. É a glicose simples e pura, na forma de açúcar. Isso não quer dizer que não haja outros nutrientes que engordam, por exemplo. Um exemplo claro disso aí, Nilda, se você for comparar o chocolate diet e o normal, você vai perceber que a caloria é a mesma. E o light? O light tem obrigatoriamente, o light tem uma redução de 30% de calorias.
Entendeu? Quando a gente fala em light, a gente fala de 30% de calorias. A gente fala em diabetes, não, eu vou comprar esses produtos aqui porque vai me ajudar muito. Mas agora pensa comigo uma coisa. Tudo bem, o diabético, ele fala, eu vou comer então um chocolate diet que não tem glicose. Mas ele tem gordura. Tem. Ele tem calorias. Lembrando que 1 grama um grama de carboidrato nos fornece 4 calorias. Olha o que eu estou falando. Caloria é energia dos alimentos. 1 grama de carboidrato nos fornece 4 calorias. 1 grama de gordura fornece 9. Por isso que a gordura, pensando em peso, ela é um grande vilão, não é? Então, voltando no que eu estava falando. Então, se eu vou ingerir um chocolate diet pensando somente na glicose, eu estou me esquecendo das calorias da gordura. Então, esse paciente tende a ter um ganho de gordura visceral, já vou emendar, gordura visceral, aquela gordura da barriga, aquela gordura que fica entremeada entre os órgãos. Ela é uma gordura diferente das outras, porque ela é uma fonte de produção de hormônios inflamatórios que vão colaborar muito para piora ou desenvolvimento do diabetes. Então, acaba que a gordura visceral acaba sendo uma grande vilã da história também. Nossa, doutor, tem tanta coisa para a gente prosear, mas nós estamos no período eleitoral, a gente tem que parar um pouquinho, mas são várias as pessoas aqui, olha, que estão ao vivo conosco, não vai dar para falar. Tem várias que encaminharam ontem à noite, no meu Face, doutor, Nilda Bittencourt, e no Instagram, bittencourt.nilda. Então, tem lá um interessados monte pelo de tema, recado. né? É muito importante São esse interesse. pacientes seus, Sim. sabe, que reconhece aí o seu trabalho como médico e como ser humano. Graças a Deus. Graças a Deus. O nosso papel é isso aí. É Então, servir. Não é? Muito bem. Mas vou marcar para voltar mais. Com certeza. Olha, só lembrando, amanhã às 10h30, Renata. Pode falar, Renata. Amanhã, 10h30, aqui na Rádio Futura FM, programa com o prefeito. Nilda, tchau, porque Tchau. já deu hora da rede. Tchau, gente. Relojaria Nishimaki informa a hora certa. Meio-dia. Atenção, emissoras de rádio de Itajubá. Em 5 segundos,